Olá, olá, caros alunos do Centrão, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma aula de História. Bom, meus queridos, nós iremos então dar continuidade ao nosso conteúdo sobre Grécia Antiga, tá? E então iremos ver o período clássico e o período helenístico. Bom, antes disso nós vamos dar uma passada, só a fins mesmo de revisão, para que vocês possam relembrar o que nós falamos na aula passada referente ao período arcaico, beleza? Então o período arcaico é o terceiro período aí do Império Grego, tá? Onde nós temos aí a crise do sistema gentílico, que era orientado segundo a aristocracia do pater, onde você tinha um líder familiar específico que orientava as questões políticas naquele período. É durante o período arcaico que nós vamos ter a estabilização aí e discussão da questão da democracia, as reformas jurídicas com Drácon, com Solon, com Clístenes, né? E teremos aí também a solidificação da questão Atenas e Esparta, que um pouco mais à frente aí nós teremos a tão famosa Guerra do Peloponeso, que é a guerra entre Atenas e Esparta, que acontece ali mais ou menos no século V a.C. E aí nós teremos a consolidação da polis, né, da cidade-estado grega, tá bom? E também as sociedades gregas e bem como os órgãos políticos que vão ser criados a fim de que os setores administrativos e políticos da Grécia pudessem se organizar melhor após a crise do sistema gentílico, tá bom? Bom, então deixa eu passar aqui. Então nós temos aqui a sociedade espartana, só para lembrar, e aí nós temos os esparciatas, que estão no topo dessa pirâmide. Então nós temos esparciatas, periecos e iliotas. Bom, de forma bem resumida, os esparciatas são aqueles que descendiam dos dórios, né, e formavam a aristocracia espartana, tá? Com os soldados guerreiros. Os periecos eram os homens livres, geralmente estavam ali na classe média da sociedade espartana, né? E tinham seus direitos políticos cassados, eles não tinham direitos políticos, né? E então se dedicavam à questão do artesanato e do comércio e estavam ali então na classe média. Já os iliotas, que era a maioria da população em Esparta, eram descendentes dos nativos, né? E também prisioneiros de guerra, né? E acabaram aí se tornando escravos, tá? Bom, na política espartana, nós temos aqui esses órgãos, que são os órgãos responsáveis aí pela questão da administração política, tá? Nós temos a diarquia, né? O que seria a dinarquia? A dinarquia é quando nós temos o governo de dois reis, tá? Essa é uma característica bastante singular, bastante particular de Esparta, né? Nós vamos ter aí dois reis que exerciam funções religiosas e militares. A monarquia é quando você tem um rei. A diarquia é quando você tem dois reis. Beleza? E aí nós vamos ter a Jerúsia, que será a Assembleia dos Anciões, há mais de 60 anos de idade, e a função da Jerúsia era elaborar leis, criar leis, legislar, né? E a Ápela era a Assembleia dos Cidadãos, com mais de 30 anos, né? Responsável por eleger e escolher os membros da Jerúsia, né? E também ali de ratificar alguma decisão e também de aprovar as decisões ali feitas pela Jerúsia, tá? Então você já percebe aqui que nós já temos uma divisão administrativa bastante sofisticada para o período, né? Que leva em consideração a questão da participação popular por meio de seus representantes, né? Então nós temos aqui um princípio de democracia, beleza? A fiscalização da obediência às leis e da vida econômica dos cidadãos, tá? Era aí uma das questões mais importantes a serem resgatadas e valorizadas dentro da sociedade espartana, beleza? Já os atenienses em Atenas, eles são descendentes dos Jórios, né? Dos Jônios, desculpa, descendentes dos Jônios, né? E vão ter ali a sua base de economia sustentada no modo de produção escravista, né? E também na agricultura e na exportação dos seus produtos ali que eram fabricados internamente dentro de Atenas, beleza? E aqui então nós teremos então os eupadritas, que eram os considerados bem-nascidos, latifundiários, nobres, donos de grandes terras, estavam no topo da pirâmide. Os georgóis, que eram os pequenos agricultores, proprietários das terras, né? De terras também, mas de terras menos férteis, tá?
e habitavam geralmente ali nas regiões montanhosas. Os demiurgos, que eram aqueles que se dedicavam ao artesanato, né, ao comércio de um modo geral, e nós vamos ter os tetas e metecos, tá? Os tetas eram os mais marginalizados, né? Aqueles que eram miseráveis, servos, né? E que não tinham uma condição de vida privilegiada, e os metecos eram os estrangeiros e escravos, beleza? Essa é a sociedade ateniense. Leve em consideração o seguinte: existe uma diferença uma diferença de nomenclatura, de nome, entre a sociedade espartana e a sociedade ateniense, tá? A sociedade ateniense é dividida em eupadritas, georgóis, demiurgos, tetas e metecos, tá? Enquanto que a sociedade espartana, ela é dividida em esparciatas, periecos e iliotas, beleza? Então, as reformas jurídicas que serão as questões aí que mais irão influenciar a consolidação da participação popular na política ateniense. Portanto, as reformas jurídicas que acontecerão em Atenas serão responsáveis pela consolidação da participação popular nas políticas atenienses, que anteriormente era caracterizada pela questão do pater, né? Pela questão aristocrática de uma família que tinha muita influência, que tinha muito poder social e acabava então controlando toda aquela sociedade como um todo, né? No caso dos reis, por exemplo, os reis geralmente eram pessoas que nasciam em famílias aristocratas, né? E então acabavam aí governando por longo período. Mas com as reformas jurídicas estabelecidas por esses caras, esses são os nomes: Drácon, Solon e Clístenes, né? Onde nós temos aí com Drácon o registro escrito de leis, o primeiro nomos, como é dito na língua grega. Depois vem Solon, elimina a escravidão por dívidas, cria a bulé, que era representante de todas as regiões da polis, cria a eclésia, a Assembleia Popular que aprovava as leis para a bulé, e cria o Tribunal de Justiça chamado de Elieu, tá? Essas são as reformas políticas e administrativas que acontecem em Atenas. Por isso, se é considerado que em Atenas nasce a democracia. Essa democracia que nós lutamos os dias de hoje, que tanto nós falamos os dias de hoje, que tanto nós reivindicamos os dias de hoje, ela nasce aqui na Grécia. Por isso a cultura grega é uma cultura de extrema importância. Entende? Por isso a Grécia é muito importante de ser estudada, de ser analisada com minúcias, porque ainda hoje aquilo que foi produzido há séculos atrás continua revigorando, né? Aí nas nossas sociedades nos dias atuais. Beleza? Bom. E aí nós temos esses outros juristas também, né? Pisastros e Clístenes. Então esses são os nomes aí da jurisdição ateniense que irão contribuir para a fixação da democracia em Atenas. E aí nós temos a questão da democracia ateniense, como já falei, nós explicamos na aula passada. Demo é povo, Kratos é poder, então nós temos a participação popular, né, aí no governo ateniense. Essa foto é uma foto bastante, né, na verdade uma pintura do Estado moderno, né? Eu acredito que quem pintou esse quadro foi Rembrandt. E aqui é a representação da Academia de Platão, né? Aqui seria Platão e aqui seriam os filósofos ali discutindo essas questões políticas, tendo em vista que para a filosofia as questões políticas também é uma forma de discussão, né? Uma forma de reflexão e assim sucessivamente. Então nós temos a participação popular assegurada pela bulé, tá? E pela eclésia, pela assembleia, e aí nós vamos ter os representantes do povo que estarão alocados sobre esses órgãos que foram criados em Atenas para que houvesse a representação popular e democrática. Falamos do ostracismo, né? Na última aula também. O ostracismo, quando os atenienses consideravam que o determinado cidadão era uma pessoa, era alguém que ameaçava a democracia, ele era submetido a uma votação. Os eleitores escreviam o nome da pessoa num pedaço de cerâmica, chamado de ostraco, do grego ostracon. O sujeito que tinha o nome mais votado era então condenado ao ostracismo. Isso significa que ele deveria se afastar de Atenas por 10 anos.
tá? Esse é o conceito de ostracismo. Então o cara lá tá lá, não se enquadrou no regime democrático, né, dava certo trabalho, não cumpria as leis que eram exigidas, então ele era trago para a Assembleia Popular, o seu nome era colocado no ostrago, né, no ostraco, e aí então ele era votado pelos participantes ali daquele determinado órgão, se na Assembleia, se na Bulé, no caso de Atenas, né? Se fosse o caso de Esparta, seria lá na Jerúsia, por exemplo, né? Então havia a votação e aí o indivíduo, se condenado, sofria a penalização de ser afastado de Atenas aí por 10 anos. Né? Então ele era meio que exilado. Ele era exilado da cidade de Atenas, né? Ali, se ele fosse nascido lá da sua cidade natal. Bom, então aí nós chegamos no período clássico, né? E aí é onde nós temos então a guerra entre os gregos e os persas, lembrando que os persas eram um império muito grande nesse período, né? Lembrando que os persas foram quem libertaram os hebreus, né? Ali da escravidão babilônica, né? E aí as várias guerras civis que vão acontecendo ao longo do período clássico irão enfraquecendo os gregos, né? E permitindo que houvesse a invasão dos macedônicos de Filipe II, Alexandre o Grande, e aí nós vamos ter uma queda paulatina do Império Grego, de todo o Império Grego, de todas as cidades. Não apenas das cidades de Esparta ou Atenas. E aí então nós vamos ter paulatinamente, de forma bem devagar, a queda do Império Grego, tá? Bom, aí nós temos então as guerras médicas, são chamadas de guerras entre os gregos e os persas, né? E aí nós vamos ter a primeira batalha de Maratona, que acontece em setembro de 490 a.C., né? Esparta e Atenas não aceitam um acordo com o Império Persa, então percebe-se que havia aqui uma questão política também, né? Ou seja, os persas queriam dominar, queriam taxar, fazer taxação sobre produtos, né? Queriam uma certa dominação sobre os impérios gregos, sobre o Império Grego, desculpe, e aí então Esparta e Atenas não aceitam isso. E aí então nós temos o ponto de origem das guerras médicas. Depois nós temos aí o imperador persa Dário I, do qual nós já estudamos, enviou 50 mil soldados para a região de Maratona, que ficava na Grécia. Os gregos tinham 11 mil soldados, 10 mil hoplitas, que era a infantaria, e 1000 de uma cidade próxima. Ou seja, se comparado aqui, né, nós temos 50 mil persas e 11 mil gregos. Né? Obviamente que estava escrito aqui a vantagem que havia dos persas em relação aos gregos. No entanto, a posição do relevo era vantajosa para os gregos. Por quê? Porque eles conheciam a região, a cidade de Atenas era uma cidade muito montanhosa, lembra que nós explicamos isso lá no período homérico? Era uma cidade montanhosa, né, que apesar de não ser fértil, mas era utilizado como forma de barreiras naturais. Então os gregos conheciam muito melhor a região do que os persas, e mesmo estando em desvantagem, isso acabava, né, privilegiando os gregos em relação aos persas, né? E aí nós temos aquilo que diz a tradição, que um soldado mensageiro correu 42 quilômetros para informar o resultado da guerra. Né? Após 11 anos temos um segundo conflito. Nessa primeira fase que nós vimos aqui das guerras médicas, os gregos, após perderem diversas batalhas, acabam então conquistando a sua vitória, finalmente expulsando os exércitos de Dário I da região de Maratona. Após 10 anos, então nós vamos ter esse conflito aqui, que é o conflito com Xerxes, já filho de Dário, tá? E aí que é 479 depois de Cristo, antes de Cristo, desculpa. Então, Xerxes retoma as ações contra os gregos, né? Por que aconteceu as guerras médicas, ou também chamadas de guerras grego-pérsicas? Por conta de administrações políticas, né, por conta do comércio marítimo, por causa de colônias, né, que os gregos estavam ali conquistando ao redor do Império Medo-Persa, e então se inicia esses conflitos aí. Primeiro com Dário, após 10 anos depois, né, após a derrota dos gregos, após a derrota dos persas para os gregos, vem então Xerxes. Apesar de os gregos estarem em menor vantagem, lembre-se disso, né? Como a região era bastante privilegiada, né, ali para os gregos, porque eles já conheciam a região era montanhosa, os persas não conheciam,
Então os gregos acabaram saindo vitoriosos, mesmo perdendo diversas batalhas ao longo das primeiras guerras aí, né? Da primeira guerra não, das primeiras batalhas aí nas guerras médicas. Depois vem Xerxes e retoma essa ação contra os gregos. E aí o exército pelo norte com 300 mil homens, ou seja, um número muito maior do que Dário havia mandado, uma esquadra de 1000 navios pelo sul, né? E aí os fenícios estarão alinhados com os persas. Os persas enfrentam as forças espartanas, os desfiladeiros de Termopilas, combate onde o general Leonidas morreu ao lado de 300 homens. Persas ocupam Atenas já evacuada. Gregos massacram a frota persa na batalha de Salamina, né, e os suprimentos estavam nos navios persas. Xerxes e seus generais batem em retirada. Ou seja, novamente os gregos, após inúmeras batalhas, após perderem inúmeras batalhas, eles então encontram a vitória, beleza? E aí nós temos a tão famosa Guerra do Peloponeso, que é a guerra entre espartanos e Atenas. Aí, essa guerra ela já é uma guerra interna, né? Ela já é uma guerra interna, enquanto que a guerra grego-pérsica era uma guerra externa, né? Onde envolvia todo o Império Grego e o Império Persa. Aqui nós temos a guerra entre Esparta e Atenas, propriamente dito. 477 a.C. Isso é relatado num livro de Túcides, né? Um filósofo grego, intitulado A Guerra do Peloponeso. Então, liderados por Atenas, pagavam tributos para financiar um poderoso exército. Atenas governada por Péricles, lembra que esse Péricles aqui ele é um dos juristas responsáveis pela implantação da democracia em Atenas, né? E aí Atenas passa por um amplo crescimento econômico e vem a construção do Partenon. Com o fim da guerra contra os persas, né, Atenas exigiu que as cidades membros da Liga continuassem pagando impostos a ela. Né? E aí é onde então nós vamos ter a disputa aí entre atenienses e espartanos, beleza? Aí nós vamos ter do outro lado a Liga Espartana. Aí vem a Guerra do Peloponeso, obviamente, né, justamente pelo fato dos espartanos não se permitirem serem dominados pelos atenienses, então se inicia a Guerra do Peloponeso, isso já ali um pouco depois do fim do período da guerra entre gregos e persas, tá? Fim da guerra com vitória espartana, né? Torna-se a mais poderosa cidade. Então, na Guerra do Peloponeso, quem ganha é Esparta, né? Até porque eles tinham mais familiaridade com as questões bélicas, com as questões de guerra, eram guerreiros natos, né? Então, isso também ocasionou certa vantagem aí, né? A cidade de Tebas colocou fim à hegemonia espartana, isso em 371, alguns anos depois do fim da Guerra do Peloponeso. Esparta e Atenas fazem aliança para derrotar os Tebas, ou seja, após o fim da Guerra do Peloponeso, nós temos então a cidade de Tebas, que estava na Grécia, colocou fim à hegemonia espartana, ou seja, eles foram lá e derrotaram os espartanos. Lembrando que o Império Grego, cada cidade era uma polis. O que é a polis? A polis é uma cidade-estado, ou seja, cada cidade tem a sua característica de estado, cada cidade tem sua economia, sua própria religião, sua própria jurisdição. Então, essas cidades, uma hora ou outra, acabava tentando se sobrepujarem a outras cidades. E aí, então, acabava acontecendo essas guerras internas, né? Então, a Guerra do Peloponeso é a guerra entre gregos e espartanos. Depois nós vamos ter a guerra entre a cidade de Tebas e as cidades, né, de Atenas e Esparta. Onde Atenas e Esparta, mesmo depois da Guerra do Peloponeso, mesmo depois de anos atrás serem aí rivais, agora são aliadas para derrotar a cidade de Tebas, né? A Grécia com essas guerras internas enfraqueceu-se muito, tá? Atenas e Esparta acabam derrotando a cidade de Tebas, mas isso enfraquece as questões políticas, as questões econômicas, né? Enfraquece as questões de relações interpessoais entre essas cidades, o que ocasionou então uma porta de entrada aí para o Império Macedônico de Filipe II, tá? Aí vem a conquista de Filipe II sobre a Grécia em 338 a.C. Depois vem Alexandre o Grande, né, que deu continuidade a essa expansão do Império Macedônico, ocasionando um domínio maior aí do Império Grego. No entanto, é importante ressaltar o seguinte:
o Império Grego, apesar de ser dominado pelos macedônios, ele acabou conquistando os macedônios do ponto de vista cultural, assim como vai acontecer também com o Império Romano, tá? Então, o que, que nós vamos ter aí? Nós teremos Alexandre o Grande meio que obrigando, né, as demais cidades que ele ia conquistando por meio de políticas expansionistas a falarem o grego, a nutrirem a cultura grega, a comédia grega, a tragédia grega, né? E a leitura grega, a filosofia grega. Então, muito do que se produzia na Grécia em relação às questões culturais e intelectuais foram divulgadas, né, aí pelo Império Macedônico, porque Alexandre o Grande era um grande apreciador da cultura grega, um grande apreciador. E por onde ele passava, ele obrigava as cidades que ele ia conquistando a falar o grego, né? Então, isso fez com que o grego aí se tornasse, né, a Grécia acabasse sendo aí uma espécie de cidade, de império que conquistou outros impérios de forma bastante cultural. Tranquilo? Bom, e aí nós temos aqui então o Império Macedônico nesse mapinha, né, toda a sua extensão. Aqui nós temos quem? Aqui nós temos o Império Grego, tá vendo? Nós temos aqui as cidades gregas. Nós temos Éfeso, nós temos Creta, a ilha de Chipre, né? Todas as outras cidades aqui. Atenas e Esparta estava aqui, o Mar Egeu está bem aqui, né? Então vocês podem perceber que toda essa região aqui que passava da região do Golfo Pérsico para lá foram todas conquistadas aí pelo Império Macedônico, né? Então era um império relativamente grande, né? Relativamente grande, com uma hidrografia bastante privilegiada, que você tem aqui o Mar Vermelho, que é a África, né? Mar Vermelho aqui estava aqui a galera da Jerusalém, né? Aqueles impérios antigos que nós já estudamos, a Babilônia estava bem aqui. Golfo Pérsico, Mar Arábico, Mar Cáspio, né? Mar Negro, Mar Egeu, Mar Mediterrâneo e assim sucessivamente, sem contar os vários rios que passam por aqui. Então essa é toda a extensão do Império Macedônico que acaba conquistando os gregos, tá bom? Vamos para a questão do legado cultural, o legado cultural dos gregos. Bom, língua e poesia, sem sombra de dúvidas, a língua grega, como já falei, ela foi muito exportada para essas cidades, né? Tanto a língua quanto a poesia, quanto a cultura foram muito exportadas para essas cidades que nós vimos no mapa, porque Alexandre o Grande obrigava as cidades que ele ia dominando a falar a língua grega, a nutrir a cultura grega e assim sucessivamente. Tanto é que o Novo Testamento bíblico, né, os 27 livros do Novo Testamento, que vai de Mateus até Apocalipse, foram escritos em grego, né? Então isso mostra o domínio da cultura grega sobre essas cidades, outras cidades ali daquela região do Oriente Médio, tá? A religião, mesmo sendo politeísta, foi bastante nutrida por outras cidades também, né? Inclusive os romanos tinham uma religião muito parecida com os gregos, né? Ali mudavam os nomes de alguns deuses, né? Por exemplo, Hera, que era uma deusa grega, esposa de Zeus. Em Roma ela era chamada de Minerva, né? Então só mudava as questões dos nomes mesmo, tá? E também as leis, né? Muitas leis, pelo fato da democracia ter nascido na cidade de Atenas, isso contribuiu bastante para que esse sistema político vigorasse também em outras cidades, tá bom? Então nós temos aí as leis como sendo aí também um dos fatores a serem nutridos por essas outras civilizações. Bom, aqui nós temos um enorme legado grego que até hoje nós temos parte dele, né? A filosofia nasce na Grécia, né? Aí nós temos a foto de um teatro grego, tá? O teatro como se conhece nos dias de hoje, ele também é uma criação dos gregos, né? Então isso mostra o legado cultural que os gregos deixaram a nós aí até os dias atuais. As ciências, né? Como a questão da filosofia, com o surgimento da filosofia e as reflexões sobre a vida, sobre biologia, sobre matemática, sobre língua, sobre sociologia e assim vai indo, fez então criar um enorme legado científico aí partindo das questões filosóficas, tá certo? As Olimpíadas também, né, foram criadas na Grécia como forma de homenagear
Zeus, né, que era considerado aí o deus supremo da mitologia grega, né? E até hoje nós temos aí as Olimpíadas que acontecem de 4 em 4 anos, né? Recentemente nós tivemos uma aqui no Brasil, e esse também é um enorme legado grego, ou seja, é o legado grego até os dias atuais aí nos influenciando, beleza? E aqui nós terminamos a nossa aula, terminamos o nosso conteúdo aí de Grécia com essa frase de Sócrates, né? Cuidado com a esterilidade de uma vida ocupada demais. Tá bom, meus queridos? Então, um grande abraço a todos vocês, bons estudos, boa semana e qualquer coisa, eu estou aí no WhatsApp e nas monitorias para tirar as suas dúvidas, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até mais.